do texto que será usado essa noite, no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Eu tenho uma palavra para esta noite. Do verso 1 ao verso 20 será uma leitura um pouco extensa, mas eu gostaria que você se atentasse a esta história. Para mim, de todas as histórias de cura que a Bíblia conta, em que Jesus curou pessoas, eu sou muito atraído por essa história. É uma das curas mais bonitas, mais lindas e mais espetaculares que o Senhor Jesus realizou. E diz assim o texto sagrado: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vai para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Você pode sentar. Louvor pode sentar também. Glória a Deus. Eu quero ministrar essa noite sobre o tema: a cura do endemoniado de Gadara. Diga: a cura do endemoniado de Gadara. Aleluia. Dentre todas as curas que o Senhor Jesus realizou, eu sou muito fascinado nesta, porque
e eu queria que você praticasse comigo um exercício essa noite de imaginação. Enquanto nós mergulharmos naquilo que a palavra de Deus está nos falando, eu gostaria que você imaginasse a história, eu gostaria que você se colocasse lá, eu gostaria que você fizesse de conta na sua imaginação de que você está presenciando esses fatos. Quando nós lemos o capítulo anterior do Evangelho de Marcos, na verdade os versículos anteriores, é aquele episódio em que Jesus, ele cansado porque havia pregado a muitas pessoas, havia curado muitas pessoas, ele está atravessando o mar da Galileia e ele está dormindo na proa do barco porque ele estava cansado fisicamente. Mas o diabo, furioso com o que Jesus estava fazendo, ele toca no mar, ele toca no vento, e a Bíblia diz que vem uma grande tempestade, ventos revoltosos se dão contra aquele barco, e Pedro, desesperado, acorda Jesus e diz: mestre, tu não te importa que nós morramos? Então Jesus vai lá, acalma o mar, acalma o vento, e há completa bonança. Mas ele dá uma instrução para os seus discípulos, ele diz: vamos para outra margem. Quando a gente vem acompanhando a leitura do Evangelho de forma cronológica, você vai prestar atenção que multidões a este momento já seguiam Jesus. Pessoas vindas de todas as cidades de Israel e das nações vizinhas vinham à procura de Jesus porque a sua fama já havia percorrido toda aquela região. As pessoas queriam tocá-lo, as pessoas traziam as crianças para que ele colocasse as mãos sobre as crianças. E uma grande multidão o seguia. Enquanto ele ia de barco, a multidão corria na praia ao encontro dele. Mas ele diz: vamos atravessar o mar. E ele vai para uma cidade. A Bíblia diz, eu acho lindo, eu acho poético, quando a Bíblia diz que Jesus desembarcou. Ele desembarca na região dos Gadarenos, uma cidade chamada Gadara. Gadara era uma cidade que fazia parte de um conjunto de 10 cidades chamada Decápolis. Essas 10 cidades, elas ficavam a leste do Mar da Galileia e a leste do Rio Jordão. Eram 10 cidades que na época de Jesus não eram mais cidades judaicas. Eram cidades agora romanas, cidades autônomas. Elas receberam do Império Romano a autonomia para que vivessem de forma autônoma, sujeitas ao Império Romano. Mas essas 10 cidades, elas estão dentro do território que um dia foi território de Israel. Essas 10 cidades que estão a leste do Rio Jordão, elas faziam parte do território da terra prometida, que Deus prometeu aos filhos de Abraão e que foi conquistada por Josué e os seus sucessores. Mas na época de Alexandre o Grande, ele conquista toda essa região, e essas 10 cidades que ficaram a leste do Jordão, elas foram helenizadas, elas se tornaram cidades que absorveram a cultura grega, a religião grega, a filosofia grega. Mas na época de Jesus, mesmo elas sendo cidades que estavam helenizadas, cidades que haviam absorvido a cultura grega e romana, lá ainda existia uma grande população de judeus, de israelitas. E é interessante também notar que, se você ler os 4 evangelhos, Lucas escreveu sobre esse episódio, Mateus escreveu sobre esta cura, mas eu gosto especialmente da forma como Marcos ele mostra, porque ele dá detalhes. E se nós lermos esses 3 relatos e os 4 evangelhos, você vai ver que a única coisa que Jesus fez na região dos Gadarenos foi mudar a vida deste homem. Então, Jesus deixa para trás uma multidão que queria segui-lo, que queria ouvi-lo, que queria tocá-lo, que queria sentar aos seus pés, e ele atravessa o mar da Galileia e ele desembarca na região dos Gadarenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo
veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem, e agora imagina a vida desse homem. Agora eu quero que você se coloque lá, entre os sepulcros, olhando para este homem. Enquanto eu ler aqui, você vai imaginar o que eu estou lendo. Você vai ver esse homem nu, vivendo entre os sepulcros, se cortando com pedras e sendo atormentado dia e noite por uma legião de demônios. Centenas e centenas e centenas e centenas de demônios que o atormentavam de dia e de noite. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Imagina, irmãos, que vida miserável. Eu queria que você prestasse atenção mesmo comigo e se colocasse lá. Um homem que estava possesso com uma legião de demônios. Centenas de demônios haviam tomado a vida daquele homem, e aquele homem vivia nu entre os sepulcros, cortando-se com pedras e gritando. E a Bíblia diz, Marcos nos conta, que as pessoas daquela cidade, os moradores de Gadara, por muitas vezes já o havia prendido as mãos com correntes e os pés com ferros. Mas a legião de demônios que possuíam a vida daquele homem, eles davam uma força sobre-humana àquele homem, ao ponto dele quebrar os grilhões e as cadeias, e nada podia prendê-lo. E aquele homem vivia de dia e de noite. E eu gosto de imaginar. Imagina aquele homem, irmãos, nu, com o cabelo grande, a barba grande, piolhos, sarnas. Ele se cortava com pedras entre os sepulcros. Imagina o corpo todo cortado e todo inflamado, feridas com secreção purulenta, a febre que tomava conta do seu corpo, as sarnas nas regiões genitais dele, na região íntima dele, os piolhos, as feridas no crânio cabeludo, e ele se alimentando de animais mortos, de dejetos. Aquele homem vivia um inferno. E os demônios não queriam matá-lo, porque ele era o veículo, ele era o instrumento que aqueles demônios usavam para amaldiçoar aquela terra. Esta era uma maldição. A vida deste homem era uma maldição para os gadarenos. Era uma marca ruim para aquela cidade. As pessoas, quando falavam de Gadara, eles diziam, é a cidade que tem o homem lunático que vive entre os sepulcros. É a cidade daquele homem possuído por demônios. Então, a Bíblia Sagrada diz que Jesus deixa para trás uma multidão, atravessa o mar da Galileia e desembarca na região dos Gadarenos. Sabe, irmãos, tem um dia, tem um momento na nossa vida, na nossa história, em que Jesus desembarca. Em que Ele vem ao nosso encontro. Existe um momento na vida do homem em que Jesus desembarca na praia, desembarca na nossa vida, na nossa existência. E sabe, olhando de forma humana, nós olharíamos para este homem e nós diríamos o quê? Ah, não tem mais jeito. Este é um homem louco. Olha, já tentaram prendê-lo até para ajudá-lo. Tentaram amarrar ele, acorrentar ele, para dar um banho nele, para cortar o cabelo dele. Mas ele quebrou as grilhões. Olha, não tem quem domine esse homem. Mas quando não há solução, Ele é a solução. Quando não há mais remédio, Ele é o remédio. Quando não há mais caminho, Ele é o caminho.
Quando não tem mais jeito, ele é o jeito. Ele desembarca na região dos Gadarenos, e quando ele põe os seus pés na praia de Gadara, os demônios que habitavam aquela região, os demônios que comandavam, que possuíam a região dos Gadarenos, eles percebem, eles reconhecem, eles dizem: aí está Jesus. E eles vêm até a praia, se ajoelham diante de Jesus e dizem: que queres conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Acaso viesse nos atormentar antes do tempo? E Jesus havia mandado que aquele espírito saísse daquele homem. Então os espíritos dão essa resposta a Jesus, e Jesus pergunta: qual o seu nome? Porque você não me obedeceu, qual o seu nome? E eles disseram: nós somos legião, porque somos muitos. E os demônios, sabendo do destino deles, que eles teriam que sair da vida daquele homem, porque Jesus já havia dado a ordem, Jesus já havia dito: saia deste homem, espírito imundo. Os demônios, sabendo que teriam que obedecer, eles dizem a Jesus: permite que permanecemos nessa região. E neste momento vai passando o quê? Uma manada de 2.000 porcos. E os demônios pedem a Jesus: deixa que a gente vá para os porcos. Existe algo interessante aqui, irmãos. Apesar daquela cidade estar agora como uma cidade romana, autônoma, mas aquela era uma cidade que nos tempos passados, no Velho Testamento, fazia parte do mundo israelita. E ali habitavam ainda muitos judeus. Mas aquele povo daquelas 10 cidades, e principalmente de Gadara, eles haviam abandonado de tal forma a lei de Deus, que eles criavam porcos naturalmente como uma forma de lucrar. Mas naquele momento da história dos homens, Deus havia proibido que o povo dele criasse, consumisse animais impuros. E os porcos, eles eram animais impuros. Mas como aquelas pessoas deliberadamente haviam desprezado e ignorado a lei de Deus, que os proibia de criar aqueles animais, e eles estavam criando aqueles animais, por esta desobediência à lei de Deus, eles deram legalidade para que aquela legião de demônios se apossasse da sua terra. O diabo, muitas vezes, ele traz coisas para as nossas vidas, porque nós damos a ele legalidade. Aquela legião de demônios atormentava aquela região de Gadara, atormentava aquele homem, porque o povo daquela região desprezava a lei de Deus e criava animais que naquele momento da história Deus proibia. Então, quando aqueles demônios pedem a Jesus, para que Jesus permita que eles permaneçam naquela região, é porque aquele povo estava debaixo de desobediência. E os demônios tinham a legalidade ou a permissão para continuarem ali. E Jesus permite. E nesse momento vai passando justamente o pecado deles. Uma manada de 2.000 porcos. E os demônios dizem: deixa a gente ir para os porcos. Tu sabes que estamos aqui por conta deles. E Jesus diz: vá. E o que é que os demônios fazem com os porcos? A Bíblia diz que quando os demônios entram nos 2.000 porcos, eles fazem com que os porcos se precipitem de um morro abaixo e caiam dentro do mar. Mas nós somos do interior. Nós sabemos que o porco, ele sabe nadar. Se você for ali no rio Capibaribe Mirim, você vai ver porcos. E eles atravessam de um canto para o outro, eles sabem nadar. Aqueles porcos que caíram ali naquele mar, eles poderiam naturalmente nadar até a praia. Mas os demônios enlouqueceram os porcos de tal forma que os porcos morreram afogados. Porque demônios, a Bíblia chama estes de espíritos imundos. Mas existem alguns nomes bíblicos para os anjos caídos: espírito de enfermidade, espíritos familiares, espíritos imundos, espírito mudo e surdo.
Esta casta que estava naquela região, Jesus os chama de espíritos imundos. Mas em outros momentos, Jesus chamou demônios de espírito de enfermidade. Em outro momento, Jesus chamou de espírito maligno. Em outro momento, ele chamou de espírito mudo e surdo. Era um demônio mudo e surdo que, quando possuía um homem, o tornou mudo e surdo também. E os demônios matam aqueles porcos, porque Satanás ele tem como objetivo roubar, destruir e matar o homem. Nós somos o que um dia ele desejou ser. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Um dia, diz a Bíblia, no capítulo 14 do livro do profeta Isaías e também no capítulo 28 do profeta Ezequiel, falando de Lúcifer, de Satanás, quando ele ainda era um querubim, a Bíblia diz que um dia achou-se iniquidade no seu coração. Entre as pedras preciosas que ele vivia, ele se corrompeu no seu mercado e achou-se iniquidade no seu coração. E ele disse: eu vou subir aos céus, acima das estrelas de Deus, e vou ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que quando ele sobe, um anjo com o nome de Miguel, que significa quem é semelhante ao Altíssimo. Ele sobe dizendo: eu vou ser igual a Deus. Aí um anjo que tem o nome, quem é igual a Deus? É enviado por Deus para guerrear com ele. E ele é precipitado, ele perde a sua posição. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E ele torna-se o acusador dos irmãos, o inimigo dos homens, Satanás, diabo, tentador, acusador. Então ele nos odeia e todo o intento dele é para roubar o homem, para destruir o homem, para aprisionar o homem. E o que ele fez por meio dos seus demônios na vida deste gadareno é o que ele quer fazer comigo e com você. Eu, há alguns anos, estava em São Paulo, passando ali, para quem conhece, próximo à entrada do Bom Retiro, e passamos por uma grande praça, e o sinal fechou. E quando eu olhei para o lado, eu me assustei, deu um frio na barriga, e eu fiquei muito assustado, porque tinha uma praça com centenas de usuários de crack. Uma parte da Cracolândia havia se mudado para aquela praça, e tinha assim, sem medo de errar, uns 300 homens e mulheres, com cobertores imundos. O vidro fechado, ar-condicionado ligado, mas a caatinga, o mau cheiro, o pecado ele tem um cheiro. Entrou naquele carro, e eu olhei para aquelas pessoas, alguns estão ali há semanas sem comer, só usando crack. E eu olhei para aquelas pessoas e eu disse: meu Deus, é isto que Satanás quer fazer com o homem. Ele pega o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação de Deus, e ele o reduz a um escravo, a um prisioneiro. E foi isso que ele fez na vida desse homem gadareno. Imagina, irmãos, eu não durmo sem lençol. Mesmo que eu esteja de roupa, eu tenho que me cobrir com lençol. Imagina aquele homem, nu, dormindo entre os sepulcros, com o corpo coberto de feridas, os piolhos o agoniando, coçando, a cabeça toda ferida. Eu já lavei a cabeça de uma menina que tinha piolhos, ela tinha um enxame de piolhos tão crônico, e ela coçava tanto a cabeça, que quando eu lavei a cabeça dela com um remédio para matar os piolhos, quando a gente fazia assim com o cabelo, as feridas. Em todo lugar da cabeça dessa menina que eu lavei tinha feridas. Imagina aquele homem gadareno. Imagina o corpo dele magro, porque ele não tinha uma alimentação adequada. Então o corpo esquelético, cobertos de feridas, sabe? Aquele mau hálito, os dentes podres, a gengiva inflamada. Talvez ele não tomasse água adequadamente, talvez os seus rins já estivessem falhando, né?
Imagina a vida que esse homem usava. Mas um dia eu vivia. Mas um dia eu pensando sobre isso, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim: o pior não era essas dores. O pior de tudo era os demônios o perturbando na sua mente. Imagina aí, milhares de demônios atormentando aquele homem. Pânico, ansiedade, depressão, medo, preocupação. Eu não sei se você já teve uma crise de ansiedade, mas é horrível. A mão sua, a garganta fecha, o coração trepida, vem um mal-estar, uma angústia que não tem explicação. E às vezes por conta de uma preocupação excessiva que tivemos. Imagina aquele homem, irmãos, de noite encolhido naquele frio. Eu nunca fui, mas um dia eu irei. Dizem que lá na terra prometida, de dia há épocas em que o sol queima a pele, mas de noite há um contraste de temperatura que diz que à noite o frio dói nos ossos. Imagina aquele homem lá, magro, ferido, atormentado, oprimido, aprisionado, gemendo de frio à noite. Dia após dia, a Bíblia não conta, mas dá a entender que foram anos nesse tormento. Não havia mais jeito para ele, não havia mais cura para ele. Até que Jesus Cristo desembarca na região dos Gadarenos. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa noite, Ele está desembarcando na sua vida. Você pode até dizer assim: eu tomo esse remédio há 30 anos. O médico disse que não tem mais jeito. Aí eu só durmo com remédio. Jesus Cristo está desembarcando na sua vida essa noite. E os demônios jogam aqueles porcos no abismo, no mar. Os porcos morrem. Os pastores que estavam cuidando daquela manada de porcos, eles correm para a cidade. E na cidade eles contam tudo o que havia acontecido. Todos os moradores de Gadara, eu li a respeito dessa cidade, e o que eu estudei sobre essa cidade, a história diz que era uma cidade populosa. Era uma cidade diferente das demais. Era uma cidade de grande porte para aquela região, que tinha muitas pessoas. E a Bíblia diz que toda a cidade veio até a praia ver Jesus. Mas diferente das outras cidades em que as pessoas vieram até Jesus para convidá-los para passar a noite ali, aquele povo veio com medo. Porque quando eles ouviram do sinal tremendo que ele havia realizado, aquele homem que já havia sido preso, que já havia sido acorrentado, os pastores que fugiram disseram: olha, ele expulsou os demônios dele, e ele está lá agora curado, sentado aos pés dele, vestido, tomado banho, em perfeito juízo. Quando os homens e as mulheres, as crianças, os velhos daquela cidade ouvem isso, eles ficam com medo. Eles dizem: será que ele vai fazer como Elias? Eu estou imaginando que eles disseram isso. Elias orou e caiu fogo do céu. E eles ficaram com medo, achando que Jesus era um dos antigos profetas que estava trazendo o juízo de Deus por conta do pecado deles. E quando eles chegam até a praia, eles suplicam a Jesus para deixarem a sua região. Eles preferiram que os demônios continuassem lá e suplicaram a Jesus que partissem da sua região. Muitas vezes a nossa vida está tão errada, e em vez de corrermos para Jesus, nós corremos dele. E foi isso que este povo fez. Quando eles chegaram e viram lá aquele homem gadareno sentado aos pés de Jesus, imagina, irmãos, porque quando Deus cura, Ele cura. Quando Deus toca, Ele toca. E aquele homem está ali agora, imagina comigo, tomado banho,
E Pedro deve ter dado banho nele, né? Pedro era avexado, tomava frente de tudo. Talvez tenha sido Pedro que tenha lavado a barba dele. Talvez Pedro tenha pegado uma das suas roupas e tenha dado a ele. Talvez João, que era o discípulo do amor, tenha botado algum tipo de perfume nele. O certo é que a Bíblia diz que quando os moradores de Gadara chegam à praia, eles encontram aquele homem sentado aos pés de Jesus em perfeito juízo. Vestido, tomado banho, trocado, curado, sarado. E eles ficam com medo e suplicam a Jesus que deixem a sua região. Porque eles tiveram medo de Jesus. Mas o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17, do capítulo 3, versículo 17, depois do lindo versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não estava ali para trazer juízo, ele estava ali para trazer libertação. Ele não estava ali para julgar aqueles homens, ele estava ali para libertar aqueles homens. E imagina comigo a cena: Jesus está entrando de volta no barco, deixando a região dos Gadarenos, e aquele homem que havia sido liberto, que havia sido curado, que agora estava em perfeito juízo, ele se agarra nas pernas de Jesus e diz assim: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir. E Jesus diz: não. E eu sempre ficava aqui nesse versículo, eu sempre dizia assim: meu Deus, eu dizia mesmo, como eu estou dizendo para você aqui, eu já disse lendo, mas Senhor, o Senhor encontrou Pedro e André lavando as redes na beira do mar da Galileia, e você mandou que eles te seguissem, e você faria deles pescadores de almas. O Senhor encontrou Tiago e João cuidando do barco com o pai, você os convidou, eles deixaram o pai e passaram a te seguir. O Senhor encontrou Mateus coletando impostos, um funcionário do Império Romano. Ele deixou tudo para trás e passou a te seguir. E está aqui esse homem que experimentou um milagre tremendo querendo te seguir, e você diz não. E Jesus diz: não. Vai para os teus, para a tua casa, e conta-lhes tudo o que o Senhor te fez. E eu sempre fiquei, irmãos, preso nesse versículo, mas os gadarenos nem quiseram te ouvir, eles te expulsaram de lá. E um dia o Senhor falou comigo, ele disse assim: eu precisava de alguém na região dos gadarenos. Eu não podia deixar aquele povo à mercê daquela legião de demônios. Porque preste atenção, Jesus falando sobre o mundo espiritual, ele disse que quando um espírito maligno sai de alguém, ele vai para regiões áridas. E lá, não encontrando descanso, ele volta para a sua antiga casa. E se ele encontra aquela casa vazia, ele vai e traz mais 7 demônios. E o segundo estado daquela pessoa será pior do que a primeira. Aquela legião de demônios que foi expulsa daquele homem permanecia naquela região. E Jesus, quando ele diz para aquele homem que havia sido curado, ele diz: não, vai para os teus, para a tua casa, e conta-lhes o Evangelho, as boas novas. Conta o que o Senhor fez por ti. Porque o Evangelho traz salvação, o Evangelho traz fé, o Evangelho traz transformação. E a Bíblia diz, preste atenção aqui, eu descobri algo fantástico, irmãos. Eu descobri algo que me deixou assim maravilhado. Jesus diz àquele homem que ele deve ir para os seus e contar aos seus o que o Senhor havia feito por ele. A Bíblia diz que aquele homem saiu dali e pregou em Decápolis, que eram aquelas 10 cidades autônomas, aquelas 10 cidades que ficavam a leste do Jordão. Ele saiu dali de Gadara e pregou naquelas 10 cidades o que Jesus havia feito por ele. E eu tive a curiosidade de pesquisar quais eram aquelas 10 cidades. E sabe o que eu descobri? Eu descobri algo fantástico. 2 daquelas 10 cidades, mais na frente,
alguns anos depois, se tornarão cidades importantíssimas para a história do cristianismo. Uma daquelas 10 cidades é a cidade de Filadélfia. Essa é uma cidade que vai ter uma igreja tão forte, tão extraordinária, que é uma das igrejas que Jesus manda uma carta em Apocalipse. E diferente de todas as outras, a carta à igreja de Filadélfia é só de elogios. Não há correções. Era uma igreja tão extraordinária, tão completa, que o Senhor elogia aquela igreja. Uma outra cidade que faz parte dessas 10 cidades é a cidade de Damasco. Alguns anos depois, Damasco vai ter uma comunidade de crentes tão forte, tão avivados, que Saulo, na sua fúria para destruir os cristãos, recebe cartas autorizando que ele vá até Damasco para prender os cristãos que ali estão. Mas no caminho para Damasco, ele ouve uma voz. Ele vê uma luz mais resplandecente que o sol, e Jesus o chama, e ele se torna Paulo. Então, a vida daquele gadareno, irmãos, o milagre realizado na vida daquele homem, impactou aquela região de tal forma, aquele homem se tornou um pregador do evangelho, ele saiu naquelas 10 cidades, contando o milagre que Jesus havia operado na vida dele. O testemunho daquele homem foi tão grande, tão forte, tão maravilhoso, que aquelas cidades foram alcançadas pelo evangelho. E 2 daquelas 10 cidades se tornaram 2 cidades de extrema importância para o cristianismo. Igrejas nasceram ali. Sabe, a Bíblia não nos dá mais detalhes, mas quando você vai examinar as evidências, tudo indica que a comunidade de Filadélfia e a comunidade de Damasco nasceram de uma semente da vida daquele homem que outrora vivia atormentado por demônios. Mas é assim que o Senhor faz. Ele nos sara para que através de nós pessoas sejam saradas. Ele tira você das drogas para que um dia você tire pessoas das drogas. Ele poupa a sua vida para que por meio de você outras vidas sejam poupadas. Ele te tira do adultério, ele conserta teu casamento, ele restaura o teu lar, porque mais na frente você vai contar o que o Senhor fez por você e pessoas serão mudadas. Ele cura o seu corpo, ele vai lá, toca no seu corpo, cura uma enfermidade que não tinha cura, que é para a sua voz ser uma voz de esperança para aquele que mais na frente vai estar desenganado por uma doença. Aleluia! Aleluia! E sabe, o mesmo Jesus que desembarcou na região dos Gadarenos, ele está aqui essa noite. Ainda que eu não o veja, ainda que eu não o sinta, mas ele fez uma promessa. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Conte aí quantas pessoas tem do seu lado. Tem mais que 2, tem mais que 3. Ele está aqui no nosso meio. Eu quero convidar o louvor. Esquenta um pouquinho que eu estou vendo o povo tremendo de frio. Aleluia! Aleluia! Sabe o que ele disse, Jesus? Ele disse: os que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Em meu nome, 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 o poderoso nome, o maravilhoso nome, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual todos os homens devem ser salvos, o nome que subjuga os demônios,
o nome que subjuga as doenças. Não há doença que resista, não há demônio que resista, não há barreira, não há vício, não há grilhão que não seja quebrado, quando o poderoso nome é invocado, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um dia um homem, um pregador do evangelho, ele estava morrendo, ele tinha contraído a Covid-19, os pulmões dele haviam sido afetados, ele estava sem respirar, morrendo ali por asfixia, sem conseguir respirar quase, mas ele lembrou: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E mesmo sem força, quase morrendo por falta de ar, ele disse: Jesus. E quando ele disse Jesus, um vento entrou nas suas narinas e todo o seu pulmão ficou liberto. Aleluia, aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós invocamos essa noite o poderoso nome de Jesus. O poderoso nome de Jesus. O nome sobremodo excelente, o nome maravilhoso, o nome poderoso, o nome que põe as doenças de pé. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Você que precisa de cura, ouça o que eu vou lhe dizer. Jesus não mente, e Ele fez uma promessa. Ele disse que os que crescem no Evangelho, no nome dele, colocariam as mãos sobre os enfermos e estes seriam curados. Eu sou como você, eu adoeço, eu sinto dores, eu também preciso ser curado muitas vezes, mas eu creio de todo o meu coração no que Jesus falou. E eu me dispus essa noite ao Senhor Jesus. Eu disse a Ele: que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as tuas mãos. Eu disse a Ele: usa-me como um instrumento teu, para que sobre quem eu colocar as minhas mãos, o poder curador do teu Espírito toque no corpo desta pessoa. E se você está aqui essa noite e precisa de cura, se você está aqui essa noite e o diabo tem atormentado as suas emoções, você não tem conseguido dormir de noite, você está aqui essa noite e o diabo tem te atormentado, assolado as tuas emoções com medo. Você está aqui essa noite e você diz: eu estou com depressão, já fiz tantas coisas, já fui em tantos médicos, já tomei tantos remédios. Ei, Jesus desembarcou aqui essa noite. Oh, vamos cantar um louvor bem suave. Ele está aqui no nosso meio. E eu quero te convidar aqui na frente. Você que precisa de cura, você que está sentindo alguma dor, você que está com alguma enfermidade no seu corpo, vem aqui na frente. Você que tem algum caroço, algum nódulo, vem aqui na frente. Você que não sente mais ânimo de viver, você não tem mais disposição para sonhar, para trabalhar, parece que uma energia sugou as suas motivações, vem aqui na frente. Oh, aleluia. Vamos cantar o louvor. Roma seriam braba sekedrihandra badanash. Rombe kedriandra bra sekedrihandra badanash. Remekedriandra badanas sorobokundre bedenesh. Rombe rebeseriandra badanas sherebikandra badanas. Rumbiriandre bedenesh kedriandra braste kedriandra badanas.